Olá, aqui é Eduardo Aires da Imagem.vet para mais um vídeo do nosso canal YouTube. Hoje eu vou falar do posicionamento radiográfico do pescoço, então da região cervical, partes moles. Então, a melhor forma de posicionar e algumas dicas aí de posicionamento. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá e inscreva-se que você vai ficar atualizado de todo o nosso conteúdo sempre. Então, para o exame radiográfico cervical, uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar é que a gente tem que tirar todo e qualquer objeto que esteja no pescoço do animal, que é a região de interesse. Então, coleira antipulga, guia de metal, enfeite, lacinho, gravatinha, tudo isso a gente tem que retirar e depois a gente coloca. Depois do exame a gente recoloca. Mas por quê? Dois motivos principais. Primeiro, para esse objeto ele não mimetizar uma lesão, então acabar criando uma imagem que não existe ali e ficar depois na dúvida se é uma lesão, se não é uma lesão. E segundo, ele não obliterar, ele não encobrir, sobrepor a uma lesão que realmente existe. Então, retira tudo, deixa bem limpinho o pescoço. Se tiver também sujidades como areia, pedrinhas, também é bom tirar antes de radiografar, porque isso é radiopaco, isso vai sair na imagem. Outro ponto para a gente pensar, e que é bem importante, é que a gente tem que pensar a região cervical como uma região separada mesmo. A gente vai avaliar ela individualmente. Muita gente acaba fazendo o exame do pescoço junto com o do tórax. Então, quando vai fazer o tórax, acaba deixando o pescoço ali, a cervical, dentro da imagem. Então, quando o pescoço fica na região periférica, nesses casos de se fazer junto com o tórax, ou mesmo quando se faz o crânio acaba querendo pegar o pescoço, a gente perde qualidade. Com essa angulação do raio na periferia, a gente vai perder qualidade, a gente vai ter obliquidade da imagem, como a gente já viu em outros vídeos. Então, pensar como uma região separada e pensar que a gente tem, no posicionamento, na anatomia e para a gente pensar no posicionamento que a gente vai fazer, o tórax mais largo, na região caudal, a região cervical, e o crânio que é mais estreito na região cranial mesmo. Então a gente tem o pescoço no meio mais estreito em relação ao tórax e um pouquinho mais próximo da cabeça. Isso vai gerar uma angulação quando a gente posicionar. Vamos ver como que a gente faz o posicionamento agora. Então, o primeiro posicionamento que a gente vai fazer é o posicionamento lateral-lateral. Então a gente vai deitar o animal no decúbito lateral. Neste caso, eu estou fazendo no decúbito esquerdo, aqui para facilitar a nossa gravação, mas mais habitual a gente faz no decúbito direito, quando a gente vai fazer uma única projeção lateral. Então a gente vai colimar primeiro, escolher o filme, o chassi do tamanho adequado para o animal. Se você tiver somente um tamanho de chassi, de plate, você vai colimar bem para que fique somente a região cervical, que é a região importante que a gente vai radiografar, sendo incluída na imagem. Então a gente vai... Vejam que a hora que eu coloco nosso paciente aqui na posição de descanso dele, a gente tem uma obliquidade, uma rotação do crânio. Essa rotação a gente tem que corrigir. Da mesma forma, se eu mantiver os dois membros simplesmente em estação aqui, relaxados, vai sobrepor uma parte do membro sobre a entrada do tórax aqui, sobre a porção final cervical e a entrada do tórax, que é uma região bem importante de ser avaliada. Então, primeira coisa, a gente vai corrigir a angulação aqui da cabeça. Então, a gente vai rotacionar um pouquinho. Nossa mão sempre fora do foco da colimação. E aqui, a gente vai pegar os membros torácicos e tracionar caudalmente. Não precisa ser uma tração forte, muito extensa, que alinhe ou que cause um desconforto para o animal. É só realmente para a gente tirar a sobreposição dos membros e realmente alinhar aqui a cabeça. Esse alinhamento da cabeça ele vai servir para a gente alinhar bem as cartilagens da laringe, da faringe e também o aparelho ilioide, tá? Então que eles têm que ficar bem sobrepostos para que não haja da mesma forma rotação, sobreposição errônea aí das estruturas e mimetização de lesão. Ou ainda que a gente não perca uma lesão por conta disso. Então é este movimento aqui. Tá? O que a gente vai querer obter com esse posicionamento é o que a gente vê aqui na imagem 1, com a radiografia em lateral e o posicionamento bem adequado ali do aparelho ilioide. E que reparem que é diferente
a região ali da laringe do aparelhoide se a gente mantiver o animal relaxado e rotacionado, que a gente vai obter essa imagem 2, que a gente perde qualidade, perde referência no aspecto do aparelhoide e ali da cartilagem da laringe. Com projeção complementar à laterolateral, a gente vai fazer a projeção vento-dorsal. A projeção vento-dorsal do pescoço, da região cervical, a gente tem diversas estruturas que vão se sobrepor. Então a gente tem ali esôfago, tecido mole, traqueia, que aí já é preenchido com ar, mas as cartilagens ióides, as cartilagens da laringe, a faringe. Então a gente vai ter diversas estruturas fora a musculatura e ainda a coluna. Tudo isso vai se sobrepor. Então não é tanta informação que a gente consegue obter em muitos casos na projeção vento-dorsal, mas ela é uma projeção complementar que em casos em que a gente tem desvio, por exemplo, da traqueia por um aumento de volume, por massa, por nódulo, a gente consegue definir o grau desse desvio, o aumento de volume, mais ou menos o tamanho desse aumento de volume. Então é uma projeção complementar interessante de a gente fazer. Aqui a gente vai ter o mesmo princípio, então a gente vai colimar bem no pescoço e corrigir o angulamento que o animal mantém na posição relaxada. Então a cabeça a gente vai deixar ela mais reta possível junto do corpo e também a gente vai tracionar um pouquinho com a nossa mão fora da colimação e os membros torácicos o mais paralelo possível um ao outro e tracionado caudalmente. Então a gente isola essa região aqui do pescoço e corrige a angulação. A imagem que a gente obtém quando a gente vai fazer a vento-dorsal, ela é o que a gente vê aqui na imagem 3, em que a gente vê um aumento de volume partes moles e que ele causa um deslocamento da traqueia. Então para isso que vai servir a projeção vento-dorsal. Então essas são as projeções que a gente utiliza para avaliar a região cervical, partes moles. Lembrar de pontos importantes que é a gente colimar bem, tirar todo objeto que tiver no pescoço do animal. E tem uma dica importante, na posição laterolateral, o que você pode fazer também para dar mais contraste nas estruturas ou realçar mais as estruturas é fazer o animal abrir um pouquinho a boca. Aí você vai precisar de outra pessoa te ajudando a posicionar. Mas abrindo um pouquinho a boca vai entrar ar tanto na orofaringe quanto na laringe e fazer o contraste negativo ali das estruturas com o ar. Então facilita também bastante. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com quem você acha que tem interesse e inscreva-se no canal que a gente sempre tem novidade e você vai receber notificação sempre que elas estiverem no ar. Um grande abraço.